Eu sou o Felipe e segundo a Play Store eu tô com 96 aplicativos instalados no celular. Eu sou o Juliano e eu só tenho a agradecer aos criadores desses aplicativos salvadores da pátria. E esse é o VECast, o podcast do portal vidaestudantil.com. E nesse episódio a gente vai compartilhar um top 10 aplicativos para ajudar você no seu dia a dia de estudante. A gente sabe que a gente está divulgando esse episódio. Provavelmente você vai estar entrando de férias. Talvez já esteja aí desligado da sua vida de estudos e só pensando em ir pra praia, ir zoar e jogar videogame. Mas a gente acha que esse é o momento ideal para que você venha conhecer esses aplicativos, para que durante as férias você já vá se habituando com eles, aprendendo a mexer neles. E aí, quando começar novamente as suas aulas, você já vai estar lá tinindo e o seu próximo ano ou o seu próximo semestre já vai ser muito melhor do que foi o anterior. Mas antes da gente entrar na pauta em si, eu quero compartilhar com vocês como vocês podem fazer para entrar em contato com a gente. Para que você possa interagir com a gente, principalmente nas redes sociais, você pode entrar lá em vidaestudantil.com/Facebook ou em vidaestudantil.com/Twitter. Caso você também queira conferir todas as imagens de capa que a gente faz para cada episódio aqui, tanto do VECast quanto do Café com Leitec, que é o nosso outro podcast que começou na semana passada, você pode acessar lá o Instagram, que a gente está lá como P Vida Estudantil. E além das redes sociais, você também pode entrar em contato com a gente acessando lá as notas desse episódio no nosso próprio site mesmo, em vidaestudantil.com/VE17 ou vidaestudantil.com/Top 10 aplicativos. E aí você vai ter lá todas as notas desse episódio e no final você pode deixar lá o seu comentário ou até mesmo a sua sugestão de aplicativo que a gente tenha, por alguma razão, deixado de falar nesse episódio e você ainda queira adicionar eles pra gente. Tá certo? Para tudo, você aí que tá ouvindo a gente, saiba que os próximos episódios a gente vai trazer uma série de entrevistas com as equipes de competição da Escola Politécnica da UFRJ. Isso mesmo, você lembra que no episódio passado a gente falou das coisas que você pode fazer junto com a sua graduação? Então, uma delas é fazer parte de uma equipe de competição. Durante esse período de férias, a gente vai lançar uma série de entrevistas com as equipes de competição, que assim você vai poder conhecer como elas funcionam e por que elas existem e como elas podem ajudar, inclusive você, ao longo do seu curso de graduação. E também saber como você pode fazer para ingressar em uma delas. Então vale a pena você acompanhar a gente mesmo nas férias. Então fica por aí porque vale a pena acompanhar essa série de entrevistas. Falou? A partir do próximo episódio a gente começa com a nossa série. E volte aí para o episódio sobre os top 10 aplicativos Android. Mas antes de entrarmos na pauta e falarmos dos aplicativos, saiba que quem estuda é você. É isso mesmo. Tenha sempre em mente que quem deve estudar é você, cara, e não o seu tablet ou o seu smartphone. Não é a quantidade de ferramentas ou fontes bibliográficas que fazem o aluno se destacar em relação aos demais. Isso vem com muita luta, muito esforço, usando sim as ferramentas a seu favor, mas principalmente assimilando o conhecimento contido em seu material de estudo. Ainda assim, os aplicativos que a gente separou têm como objetivo tornar a sua vida mais fácil e te ajudar a organizar as horas de estudo para que elas venham a render mais de alguma maneira. E depois de ter feito esse disclaimer, a gente já entra logo com o nosso Top 10. Qual é o 10º aplicativo da nossa lista, Juliano? O nosso último lugar é ocupado pela agenda. Acho que todo mundo já tentou se organizar utilizando aquele caderninho em que você fazia as anotações, marcavam as datas das provas, alguns lembretes, algumas listas que você tinha que fazer de exercícios, entre outras tarefas em que você anotava para poder lembrar posteriormente que elas deveriam ser executadas. Agora, com esses aplicativos de agenda, essa forma de tomar nota das coisas ficou mais interativo, possui diversas opções, possibilidade de você sincronizar os seus eventos, seus compromissos com outras pessoas, com outros usuários, entre outras facilidades que esses aplicativos, que podem ser gratuitos ou pagos, trazem pra gente. Além disso, dependendo do aplicativo que você utiliza, ela pode ter uma grande
interação com outros serviços digitais, como por exemplo o e-mail, documentos, serviço de documentos e de armazenamento na nuvem. Procure conhecer os aplicativos, né, que oferecem esse tipo de serviço e tome proveito de tudo que essa sua agenda pode te proporcionar. Mas e aí, Felipe? Me diz qual é o aplicativo que ocupa a nossa 9ª posição? Em 9º lugar, nós separamos o Google Classroom. E talvez você nunca tenha ouvido falar do Google Classroom. There's an app for that. E sabe por que talvez você nunca tenha ouvido falar do Google Classroom? E é por isso que ele está em 9º lugar e não numa posição melhor? Porque o Google Classroom faz parte daquele gama de aplicativos que o Google oferece para escolas ou instituições de ensino que tenham algum tipo de acordo com os serviços do Google. Ou seja, isso faz com que os serviços do Google Classroom não estejam disponíveis de forma gratuita. Mas a gente ainda assim colocou ele em 9º lugar pela sua maravilhosa utilidade em organizar a vida tanto de professores quanto dos próprios alunos. No Google Classroom, o professor pode criar uma turma virtual e ter na sua turma os seus alunos inscritos. Depois dessa turma criada, ele pode selecionar trabalhos, colocar tarefas e a turma inteira recebe os avisos de cada trabalho e tarefa. Além disso, ele também pode atribuir notas para cada uma dessas opções, para cada uma desses trabalhos, e ao final do período, ao final do semestre, ao final do ano, o professor tem à sua disposição uma planilha com todas as notas que ele deu ao longo de todo o período letivo. Esse aplicativo vem para auxiliar muito a vida do professor, mas também dos alunos, que vão ter em um único lugar tudo relacionado àquela disciplina que o professor colocou. Então, embora seja um aplicativo extremamente útil, por ele não estar aberto a toda a comunidade Android, né, a todas as pessoas que utilizam o Android, a gente decidiu colocar ele lá no 9º lugar. Quem é que ocupa a 8ª posição do nosso ranking, Juliano? Abrindo a 8ª posição está o Trello. There's an app for that. O Trello, ele é um aplicativo feito para gerenciar projetos, principalmente projetos cooperativos. Para quem costumava organizar tarefas e os projetos pessoais, individuais ou em grupos e dividir as atividades utilizando aqueles famosos post-its, o Trello é um aplicativo que faz isso de uma forma virtual. A grande vantagem disso é que você pode carregar tudo isso no seu smartphone e tem a possibilidade também de sincronizar com outros dispositivos. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, mas a versão gratuita é muito funcional, dá para se virar bem com ela. Então, para quem desenvolve e costuma desenvolver projetos em grupos, o Trello é um aplicativo que eu indico fortemente para ser utilizado para organizar toda essa dinâmica entre as atribuições das atividades. Mas beleza, então me diz aí, Felipe, quem é que ocupa o 7º lugar entre os aplicativos que nós sugerimos? Em 7º lugar, nós separamos os assistentes escolares. There's an app for that. E aí você deve estar se perguntando, o que é isso, cara? Os assistentes escolares são basicamente aplicativos feitos para organizar a sua vida como estudante. Eles vêm com a mesma ideia lá do Google Classroom e colocando no mesmo ambiente uma agenda, só que tudo organizado para facilitar a sua vida de estudante. Dentro dessa categoria, nós separamos 2 aplicativos, o My Class Schedule e o School Assistant. Se eu não me engano, ambos têm versão em português, mas a gente só encontrou usando o nome deles em inglês. Você também pode entrar lá nas notas desse episódio, que tem um link direto para você acessar esses aplicativos na sua Play Store. Qual é a grande diferencial desse tipo de aplicativo? O diferencial é você colocar toda a sua vida escolar neles e deixa que ele cuida de organizar a sua vida. Como assim? Você coloca o horário das suas aulas, quando começam as suas aulas, quando terminam as suas aulas. Uma disciplina marcou prova, coloca a data da prova e vai colocando todas as informações que são pertinentes. Feito isso, o aplicativo vai, por exemplo, silenciar automaticamente o seu smartphone durante o horário de aula que você configurou nele. Além disso, você também pode configurar avisos para que ele possa te ajudar quando você tiver alguma prova ou algum trabalho chegando cada vez mais perto. Dá uma conferidinha tanto no My Class Schedule quanto no School Assistant. Ambos têm versões gratuitas que podem ajudar você sem que você gaste nada, mas eles também têm versões pagas que trazem mais funcionalidades. Então dá uma olhadinha porque eles podem cair como uma luva e auxiliar aí o seu dia a dia na sua escola, universidade ou até curso que você venha a fazer. E esse foi o nosso 7º lugar. E o que a gente tem aí para o 6º lugar da nossa lista, Juliano?
O sexto lugar da nossa lista, ele é ocupado pelo timer. There's an app, there's an app, there's an app for that. Mas o que é um timer? Como assim timer? Essa dica, ela está associada à famosa técnica Pomodoro. Essa é uma famosa técnica de concentração que ajuda as pessoas a serem mais produtivas se concentrando nas suas tarefas por um tempo determinado. A ideia é você configurar um alarme para um certo período e nesse período você se propõe a realizar uma tarefa determinada, né? E depois, passado esse tempo, você tem mais um outro tempo que você pode utilizar para conferir uma rede social, para levantar, beber água, para ter um descanso. Para isso, qualquer aplicativo timer funciona, mas existem outros aplicativos específicos que funcionam para essa técnica. Para conferir, por Pomodoro Technique na Play Store. Para além dessa técnica, existem outros aplicativos que vão auxiliar você nessa luta contra a procrastinação, como o Forest Stay Focused e o Abitica, Gamify Your Tasks, que também estão linkados a seguir e a gente vai falar um pouco melhor deles. O grande trunfo e diferencial do Forest é ajudar você a ter mais produtividade, diminuindo o tempo gasto com o seu smartphone. Para isso, o aplicativo dispõe de uma mecânica interessante. Ele permite que você plante uma semente virtual que vai brotando e se tornando uma árvore na medida que o tempo vai passando. E se você decidir abandonar o aplicativo para conferir uma outra atividade ou fazer outra coisa no seu smartphone, a sua árvore morre. A ideia é você configurar um tempo em que você não vai conferir qualquer outro aplicativo, ou seja, você vai deixar o celular de lado e se manter fiel à atividade que você se propôs a fazer. E dessa forma, a sua árvore pode ser adicionada à sua floresta virtual. Ou seja, uma vez que ela sobreviveu, você consegue adicioná-la à sua floresta virtual. Já o Habitica funciona como um RPG, em que você pode configurar as suas metas e as suas tarefas, e uma vez que você tenha feito isso, basta escolher um avatar. À medida que você vai executando suas tarefas e elas vão sendo realizadas, dessa forma suas metas estão sendo cumpridas, seu personagem ele vai evoluindo e desbloqueando armaduras, espadas, animais de estimação e animais de estimação. Até mesmo missões são desbloqueadas conforme a sua evolução ocorre no jogo. Então se você precisa de uma forcinha para realizar as suas atividades diárias e ser mais efetivo e também se divertir um pouco, experimente o Habitica. Bom, como todos nós, estudantes, principalmente sabemos, a procrastinação ela é um mal terrível que aflige a grande maioria dos estudantes, correto, Felipe? Então, utilizando um timer, você pelo menos consegue vencer essa inércia, né? Essa preguiça de iniciar a tarefa que você realmente tem que ir lá e cumprir. Vou ser bem sincero, eu gostei da ideia do Habitica. Eu não usei ainda. Mas, beleza. Me diz aí, quem está ocupando a nossa quinta posição? Na quinta posição, a gente separou para você sincronizadores com a nuvem. There's an app, there's an app, there's an app for that. Como assim, né? O que são sincronizadores com a nuvem? Antes da gente entrar nesse detalhe e dar a nossa indicação dos aplicativos, é preciso primeiro dizer o que são, né, serviços de nuvem, né? Quando a gente fala serviços de nuvem, a gente está pensando por exemplo, no Dropbox e no Google Drive, que são aplicações que usualmente são conhecidas para o desktop, ou seja, para o computador de mesa, notebook e tal, em que você instala esse aplicativo, ele vai criar uma pasta no seu sistema, e aí tudo que você colocar nessa pasta, ele vai sincronizar com a nuvem. Se você, por alguma razão, utiliza dois computadores e também tiver o Dropbox instalado nos dois, tudo que você fizer de modificação em uma pasta de um computador vai se refletir na outra. E da mesma maneira, você também pode compartilhar pastas e arquivos, de tal maneira que você também tenha outras pessoas trabalhando nesses projetos e tudo que uma pessoa fizer no seu trabalho, no seu computador, também vai ser sincronizado com você automaticamente, bastando para isso vocês dois estarem conectados com a internet. Então, isso nada mais é do que um servidor dedicado para você, não um servidor dedicado em si, mas enfim, um espaço na internet que a empresa Dropbox ou a empresa Google reservou para você, em que tudo que você coloca naquela pasta também é colocado naquele servidor, e isso permite que você possa acessar esses arquivos em qualquer lugar do mundo, bastando você ter uma conexão com a internet. E se você não conhecia o Dropbox ou o Google Drive, nós convidamos você a conhecer e a experimentar também. O Dropbox quebra muito galho, o Google Drive também. Particularmente eu prefiro o Dropbox, porque ele tem um algoritmo de sincronização mais esperto do que o Google Drive, e ambos têm planos gratuitos. O Dropbox, no caso, oferece a você 2 GB de espaço gratuito,
E o Google Drive oferece a você 15 GB de espaço gratuito, sendo dividido entre o seu e-mail, o seu backup de fotos e os arquivos em si que você colocar no seu Google Drive. O bacana, pelo menos da Dropbox, é que você pode pensar assim, 2 GB, cara, então eu vou preferir o Google Drive. Não, pera aí. Pode ser que vale a pena a Dropbox para você, mesmo o serviço gratuito, porque você pode, chamando outras pessoas que também não possuem a Dropbox, ir ganhando meio giga para cada pessoa que você chamou, instalar e fazer o cadastro da Dropbox. Isso obviamente tem um limite, se eu não me engano são 17 GB, mas ainda assim é um espaço bacana para que você possa fazer backup dos seus arquivos ou ainda trabalhar de maneira cooperativa com outras pessoas sem perder nada do que você estava produzindo. E a gente tem um link especial bacana lá no nosso site, que se você entrar por esse link, que é o vidaestudantil.com/Dropbox, e se inscrever na Dropbox, você ajuda também o Vida Estudantil, que vai fazer com que a gente também ganhe 500 MB de espaço gratuito e você já começa a sua conta com 2,5 GB, ao invés de apenas 2 GB se você tivesse ido direto lá no Dropbox fazer a sua inscrição. Então, se você quiser ajudar o Vida Estudantil sem pagar nada por isso, você pode sim fazer isso se inscrevendo na Dropbox pelo nosso link. Repetindo, vidaestudantil.com/Dropbox. Mas, dito isso e dando todo esse plano de fundo sobre o que é Dropbox, Google Drive, serviços da nuvem, a gente gostaria agora de mostrar para você a grande utilidade de 2 aplicativos, um para cada tipo desses serviços. O primeiro é o DropSync e o outro é o AutoSync. O que ambos aplicativos fazem? Eles fazem com que essa funcionalidade da Dropbox e do Google Drive para desktop também funcione para o seu dispositivo móvel Android. Ou seja, você no seu celular pode configurar uma pasta e essa pasta estar sincronizada com a sua Dropbox ou com o seu Google Drive. E com isso você também vai ter acesso aos seus arquivos de maneira offline, porque o DropSync ou AutoSync vai sincronizar esses arquivos e uma vez sincronizados você pode usar à vontade, mesmo estando offline. Se você fizer alguma modificação, tão logo você entre numa rede Wi-Fi com acesso à internet, ele vai sincronizar esses aplicativos também com a Dropbox ou Google Drive. Além disso, você também tem outras funcionalidades. Ou seja, ele não funciona exatamente igual o aplicativo de desktop. Nele você também pode configurar as suas pastas para ser só um espelho das pastas que você tem no seu serviço de armazenamento na nuvem, ou ainda você pode fazer com que o seu aplicativo apenas faça upload de arquivos, para que você não fique só baixando ou corra o risco de modificar alguma coisa e depois acabar tendo a dor na consciência de ter apagado algum arquivo da nuvem. Tudo bem que esses arquivos também têm um certo backup, enfim, mas você tem aí diversas outras funcionalidades que você também não tem em relação aos aplicativos Dropbox e Google Drive para o seu desktop. Então confere lá, tem o DropSync e o AutoSync. O DropSync tem uma versão gratuita, que tem pouquíssimas funcionalidades, e uma versão paga. Para você desbloquear a paga, você apenas instala um aplicativo pago que simplesmente vai fazer com que as outras funções do DropSync sejam habilitadas. E o AutoSync tem versão gratuita, pelo menos até o dia que a gente montou essa pauta, né? Com isso, você facilita e muito a sua vida, tendo seus arquivos com você no seu smartphone. E essa foi a 5ª colocação, sincronizadores na nuvem. Mas o que a gente separou como 4ª posição dos aplicativos que mais podem ajudar você a estudar, Juliano? Bom, na 4ª posição, nós colocamos aqui os aplicativos de notas. There's an app, there's an app, there's an app for that. Esses aplicativos são muito úteis e se fazem até necessários. Você pode anotar aquela sua ideia, né, que passou na sua cabeça quando você estava lá no ônibus e você não tinha um papel ou uma caneta para fazer isso. Esses aplicativos permitem que você tome notas rapidamente usando o seu smartphone. Muitos aplicativos que são desenvolvidos, eles estão trazendo outras ferramentas, né, como a possibilidade de adicionar fotos, vídeos, áudios e coisas do tipo nas próprias notas e até mesmo criar notas específicas, como por exemplo listas. Nessa categoria, nós indicamos os aplicativos Evernote, o Google Keep e ou mesmo, talvez alguns estranhem, mas o Google Docs. Então eu vou falar aqui um pouquinho do que é o Evernote. O Evernote, ele é um aplicativo de notas disponível virtualmente para todos os sistemas operacionais. Ele possui sincronização com a nuvem e com aplicativos desktop. Ele permite a criptografia de notas importantes sob proteção de uma senha e o aplicativo também permite a criação de notas direto na tela de bloqueio, adicionando um atalho na barra de notificações.
é possível criar notas escritas, gravações e áudios, fotos e vídeos como eu tinha mencionado anteriormente. Outro aplicativo, e esse particularmente eu uso, é o Google Keep. Ele é um aplicativo de notas rápidas do Google. Ele tem uma interface muito simples que se concentra apenas na organização das suas notas. O design, ele imita aquela tela com post-its e com isso é possível também alterar as cores do plano de fundo de cada nota, criar listas, notas de áudio também, o que dá uma certa vantagem na organização e na facilidade de inserção de notas nesse aplicativo. Ele é também descomplicado, se tratando de um aplicativo desenvolvido pela Google. Ele tem uma grande integração com outros aplicativos e outros serviços que a Google oferece, como por exemplo o e-mail e a Google Agenda. O outro aplicativo que nós queríamos comentar também é da Google, é o Google Docs. Como eu disse, alguns talvez achem estranho ele estar aqui como um aplicativo de notas. Embora ele não seja específico para isso, ele pode ser utilizado também para você tomar notas. Além disso, ele permite a criação de textos mais longos e a colaboração online com outras pessoas, o que vai ajudar muito quando se trata de trabalhos que vão ser realizados em grupos ou em equipes. Mas dito isso, agora eu estou curioso para saber qual é o aplicativo que ocupa a nossa terceira posição, Felipe. Estreando o nosso top 3 está o agregador de podcasts. There's an app, there's an app, there's an app for that. E qual é a função de um agregador de podcasts? Como o nome já diz, é agregar todos os podcasts que você acompanha ou assina em um único aplicativo do seu smartphone, podendo ser configurado para alertar quando novos episódios são publicados ou ainda baixar novos episódios automaticamente. Ou seja, se você, por exemplo, acompanha a gente aqui no Vida Estudantil, no VEAcast, pode ser que acompanhe a gente pelo site, e aí toda vez que a gente publica um novo episódio, você tem que entrar lá no nosso site e dar play. Mas a sua vida poderia ser muito facilitada em relação ao consumo do VEAcast se você tivesse um agregador de podcast e nesse agregador assinasse o nosso feed, assinasse o VEAcast nele. Feito isso, você não precisaria mais, por exemplo, entrar no nosso site para poder ouvir o nosso programa. Bastaria simplesmente dar play toda sexta-feira quando saísse um dos episódios dos podcasts que o Vida Estudantil produz e entrega para você. Isso a gente falando sobre o próprio VEAcast, mas imagina que nós temos uma infinidade de outros podcasts brasileiros que ajudam você a estudar e fazer outras N coisas. Então, como um exemplo, existem podcasts que ensinam você a aprender outras línguas, a escrever melhor, a aprender história, ciências, tecnologia, a aprender a fazer podcasts. Eu, inclusive, o Vida Estudantil todo, eu montei ouvindo um podcast. Que se você tiver alguma curiosidade, você pode comentar lá no site ou mandar um e-mail para a gente, que eu respondo para você qual foi o podcast. E até mesmo pode ensinar você a, por exemplo, escrever melhor ou ainda escrever em LaTeX, como o nosso podcast Café com LaTeX. Após apresentar para você todas as vantagens de um agregador de podcast para Android, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre 4 aplicativos que têm essa função de agregar podcasts. O primeiro da nossa pequena lista é o Podcast e Rádio Addict, ou Podcast Addict. Esse aplicativo possui uma versão gratuita e uma versão paga. E, pelo que a gente andou mexendo, a versão gratuita não deixa nada a desejar em relação à versão paga. Você simplesmente vai ter que conviver com algumas propagandas pelo aplicativo que são responsáveis, por pagar a conta no final. O aplicativo é simples e permite que você adicione podcast tanto pesquisando pelo nome, quanto adicionando o feed diretamente no app. E uma vez que você tem assinado aqueles podcasts que você deseja, você simplesmente vai segui-los à medida que eles publicarem novas atualizações. Além do Podcast Addict, a gente também trouxe aqui para você o WeCast, W-E-C-A-S-T, WeCast. O WeCast foi desenvolvido por um brasileiro, é um aplicativo, portanto, em português, e embora não seja gratuito, ele é muito acessível e oferece uma interface muito fácil de usar. Permite uma assinatura de podcast também diretamente pelo feed, não sendo necessário que o podcast esteja, por exemplo, na iTunes Store, e é totalmente configurado, podendo ser adicionado toda uma política de exclusão de episódios após ouvidos, ou até de acordo com a sua necessidade. Porque se você é viciado em podcasts como eu, por exemplo, que acompanho cerca de 38 podcasts no meu agregador, se eu deixar para lá e o meu agregador for só baixando episódios, eventualmente a memória do meu celular vai esgotar. Então o que eu faço? Eu vou deixando
o meu aplicativo, o meu agregador de podcast, ir baixando os episódios novos de cada podcast. E por que eu deixo ele fazer isso? Porque quando ele acaba de baixar e eu acabo de ouvir um episódio, ele vai lá e exclui esse episódio automaticamente. Então, se eu me mantiver fiel à minha rotina de acompanhar os meus podcasts preferidos, eu não vou acumular muito espaço no meu smartphone, porque à medida que eu for ouvindo, ele também vai apagando esses episódios antigos. Além desses dois, a gente também trouxe o Beyond Pod. O Beyond Pod tem link lá no post, se você quiser saber como é que você faz para baixar ele. Ele, até pouco tempo atrás, era o meu agregador de podcast preferido. Ele tinha quase que todas as funcionalidades que eu gostava, e durante muito tempo eu já tinha me acostumado à maneira como ele organizava, né, os podcasts que eu assinava, só que com o tempo, ele parou de receber a atualização dos desenvolvedores e ele não tem uma coisa, ou na verdade ele até tem, só não faz isso direito, não faz bem, é cheio de bug, mas ele não tem, ou, né, tá cheio de defeito, uma funcionalidade que para mim hoje em dia é fundamental, que é a sincronização dos podcasts que eu escuto com todos os meus aparelhos Android, inclusive com uma distribuição online pelo meu desktop. O que eu quero dizer com isso? Suponha que eu esteja ouvindo um podcast no meu smartphone. Estou ouvindo e estou indo para o trabalho, enquanto eu estou no ônibus. Cheguei no meu trabalho, aí larguei o smartphone de lado, já parei de ouvir, comecei a trabalhar e tal, aí vai dar uma folguinha, vou almoçar, mas vou comer alguma coisa na minha sala mesmo. E, enquanto eu vou comer, eu quero continuar ouvindo aquele podcast que eu estava ouvindo no caminho para o trabalho. Mas eu estou de frente para o computador, então será que eu preciso abrir o meu celular, colocar no smartphone? Eu não preciso fazer isso, eu posso simplesmente abrir uma aba e colocar para ouvir esse mesmo episódio onde parou, sem que eu tivesse mais nenhum trabalho além desse. E eu não podia fazer isso com o Beyond Pod. E é aí que entra o quarto agregador de podcast que a gente separou para vocês, que é o Pocket Casts. Atualmente, esse é o meu aplicativo favorito de consumo de podcast. Ele é um aplicativo pago, assim como é a maioria dos dessa lista. O Beyond Pod também é pago, ele permite que você possa experimentar ele por 7 dias, mas na verdade ele é um aplicativo pago. O WeCast também, só que é mais baratinho. E a gente tem também o Pocket Cast, que é um aplicativo pago. Mas ele vale cada centavo. Ele tem um design muito legal, em que quando você abre o podcast que você está ouvindo, ele pega a arte daquele podcast e interage o fundo dele com aquela arte. Então, se a arte do podcast que você está ouvindo, ela tem assim tons vermelhos, o aplicativo todo fica meio com tons vermelhos. Se ela tem tons azuis, ele também fica, o play fica azul. É muito maneiro você experimentar isso. Você vê que os desenvolvedores tiveram cuidado com toda a identidade visual do aplicativo. Além disso, ele permite, assim como muitos outros, configurar as políticas de download e exclusão de episódios. E, como vantagens, além dos demais que a gente já citou, ele permite a reprodução de podcast em velocidade variável. Ele também permite cortar o silêncio dos podcasts e dar ganho de volume. E por que isso é uma grande vantagem em relação aos outros? Não sei se você reparou, mas eu falei que eu acompanho mais de 38 podcasts no meu agregador. E eu só consigo fazer isso porque eu não ouço os episódios de podcast na velocidade normal. Eu ouço os episódios acelerados, em cerca de 1,5 vezes mais rápido do que a velocidade que eles foram gravados. E com isso eu consigo ouvir o mesmo conteúdo, só que economizando um tempo precioso, o que faz com que eu consiga ouvir mais episódios e mais podcasts. Então, para você ter uma ideia, na velocidade de 1,5 vezes, por exemplo, um episódio de 30 minutos eu vou ouvir em apenas 20. Eu economizei 10 minutos que eu posso usar para ouvir algum outro episódio. Além disso, ele também permite que você sincronize onde você parou. Você cria uma contazinha gratuita lá nele, e aí ele permite que você sincronize onde você parou em cada device seu. Se você também tiver necessidade de ouvir podcast pelo seu desktop, né, pelo seu computador Windows, Mac, enfim, ele também permite essa sincronização com você abrindo uma abinha e entrando no play.pocketcasts.com. Só que para desbloquear essa funcionalidade, eles cobram mais $9. Se você tiver condições de pagar, eu acho que vale, só pela comodidade que você tem de sempre poder continuar ouvindo o que você estava ouvindo na posição que você parou. É sensacional, muito fácil de usar, com um design muito bacana e, como a gente falou, ouvir podcasts e assinar podcasts vai trazer uma vantagem para você fenomenal. Dito isso, quem conseguiu a medalha de prata do nosso top 10 de aplicativos Android, Juliano? O nosso segundo lugar fica para os aplicativos Scanner. There's an app for that.
Melhor do que tirar foto da lousa do professor é poder ter uma cópia digitalizada do caderno daquele seu amiguinho, daquele seu amigo, seu colega, super inteligente, que além de copiar toda a matéria, também faz anotações muito úteis no próprio caderno. Ou mesmo, chega de ficar carregando aquela papelada para tudo quanto é lado. Quando você precisa estudar, você pode ter uma cópia digitalizada das suas próprias anotações de aula com você no seu próprio smartphone. Seu smartphone, ele provavelmente tem uma câmera integrada e que tem uma ótima resolução. Então, por que não utilizar isso, juntamente com esse aplicativo, para registrar, para digitalizar esses documentos que são importantes para os seus estudos? Para que você faça isso, basta utilizar um desses aplicativos. Nós aqui citamos 3, que seria o Tiny Scanner, o Ken Scanner e o Office Lens. Basicamente, esses aplicativos permitem que você tire uma foto de um texto, de algum documento de texto, por exemplo, o caderno, e converta para um arquivo PDF, ou seja, digitalize esse seu documento. E isso pode ser compartilhado ou salvo em uma biblioteca para ser impresso ou lido numa tela quando você for estudar, numa tela maior no seu computador. Pode parecer uma coisa muito simples, mas os aplicativos scanner são essenciais para digitalizar tudo o que você precisar levar em seu smartphone ou tablet, ou seja, diminuir peso. Então, com isso, nós temos aqui a descrição do nosso segundo lugar, que se tratam de aplicativos extremamente úteis para estudantes. Então, agora, Felipe, nos diga quem ocupa o prestigioso primeiro lugar dos nossos top aplicativos. O primeiro lugar da nossa lista vai para, rufem os tambores, para o Lecturenotes. There's an app for that. Que aplicativo de aplicativo é esse? Esse aplicativo permite que você crie cadernos virtuais e tome notas como se fossem cadernos reais. E é exatamente por isso que ele está lá no pódio, no Olimpo de todos os aplicativos Android que possam auxiliar você no seu dia a dia. É óbvio que a gente reconhece que um aplicativo que você use para tomar notas e escrever direto na tela talvez seja mais útil caso você tenha um tablet. Mas ainda assim, por ser um aplicativo tão versátil, a gente não teve como colocar ele em nenhum outro lugar que não a primeira posição. E por que esse aplicativo é tão sinistro, tão bom? Por que ele derruba todos os outros? Porque ele permite você criar cadernos da maneira como você quiser. Você quer ter um caderno pautado, com linhas retinhas em azul clarinho, imitando aqueles cadernos horrorosos que a gente encontra em qualquer papelaria? Você pode. Você coloca lá a pauta na cor que você quiser. O fundo de folha na cor que você quiser. Ah, mas nessa matéria aqui eu tenho que fazer muito desenho e aí o pautado não me ajuda. Se eu tivesse uma folha quadriculada, você pode colocar uma folha quadriculada para o seu caderno. Dentre milhares, talvez, de configurações possíveis de serem feitas no Lecturenotes. Se além disso você tiver um tablet que tenha uma caneta ativa integrada, como é o caso de alguns tablets da Samsung, por exemplo, você vai poder escrever na tela do seu tablet direto e fazer com que o Lecturenotes rejeite a interação da sua mão com a tela, fazendo com que você possa apoiar a sua mão livremente na tela e continuar escrevendo como se fosse realmente um caderno real. E no final disso tudo, acabei meu caderno, acabou a matéria, estou aqui com o meu caderno, agora eu posso usar ele para estudar e tal, mas cara, eu não quero usar ele direto no tablet, eu também não quero usar ele abrindo direto no Lecturenotes, quero deixar ele fechadinho como se eu tivesse realmente acabado o caderno. O que você faz? Você pode exportar ele para PDF e usar o seu caderno onde você quiser, quando você quiser. Você pode compartilhar com seus amigos, fazer o que você quiser. E como se não bastasse, ainda é possível que você importe figuras, imagens, pedaços de livros que você já tenha digitalizado. Lembrando que é sempre importante você levar em consideração o copyright de todos esses materiais.
Mas se você tiver um material digitado, uma foto, alguma coisa assim que você esteja estudando, ou um pedacinho do livro, por exemplo, você pode importar isso direto também para o Lecture Notes e fazer anotações por cima. Não satisfeito, ele ainda permite que você crie camadas. Então você pode ter uma camada só de coisas que você está importando, imagens, enfim, e na segunda camada você vai e escreve o que você precisa para fazer as anotações e tudo aquilo que vai te auxiliar nesse seu dia a dia, no seu estudo. Ele é um aplicativo pago e não é tão barato assim. Eu lembro que quando eu comprei ele estava por volta de uns R$15 e imagino que com essas flutuações aí do dólar ultimamente, ele deve ter subido para uns R$20. Mas ele vale cada centavo. Pensa assim, cara, o dinheiro que você investiu, por exemplo, num tablet com uma caneta Stylus, por exemplo, da Samsung, acho que vale você gastar mais uns R$20 simplesmente pela facilidade de você nunca mais precisar comprar caderno. Então só por aí já valeria você ter o aplicativo. E além disso tudo, se junto com o Lecture Notes você comprar aquele aplicativinho lá que a gente falou lá em cima do DropSync para fazer essa integração com a Dropbox, você não precisa nem sequer ficar enviando os cadernos que você está produzindo, porque tudo que você estiver fazendo no Lecture Notes vai ser sincronizado com a sua Dropbox para estar disponível para você em qualquer lugar. Então, idealmente, como eu, por exemplo, uso o Lecture Notes, é o Lecture Notes integrado com a minha Dropbox através do aplicativo DropSync. É um aplicativo sensacional, eu aconselho você a usar. Ele tem uma versão gratuita, mas a versão gratuita permite que você use apenas 2 cadernos para você experimentar. Mas cara, se você está em dúvida, baixa a versão gratuita, bota esses 2 cadernos, brinca um pouquinho com as funcionalidades, brinca com as configurações, não fique com medo, porque ele tem muitas configurações, pelo fato dele ser muito completo, mas você não precisa ficar com medo dessas configurações todas. Dá uma olhada nesse aplicativo, porque vale a pena. Dá uma conferida no Lecture Notes e é por isso que ele está na primeira posição do nosso ranking de aplicativos Android para ajudar você, aluno, a se sair melhor nos seus estudos. There's an app for that. Mas não é só isso, se você achou que era, não é só isso. A gente vai terminar o episódio mostrando para você quais são as menções honrosas, aqueles aplicativos que nós pensamos que podem sim ajudar você no seu dia a dia, mas que não entraram no nosso top 10. E agora eu passo a bola para o Juliano, que vai apresentar alguns desses aplicativos que nós pensamos que poderiam fazer parte do top 10, mas cara, esse top 10 já está recheadinho, já estava muito bom, mas a gente lembrou desses e eles não entraram. E aí, Juliano, quais são esses aplicativos? Isso aí, Felipe. Para começar a falar dos aplicativos que ficaram com as menções honrosas, nós vamos falar sobre os leitores de PDF. Nós falamos sobre o Lecture Notes e o Scanner, os aplicativos Scanner. Eles produzem documentos em PDF. E o que adianta você ter esses documentos se você não tem um aplicativo adequado para fazer a leitura desses documentos? Outro aplicativo também muito importante e muito utilizado são os gravadores de som. Outro aplicativo também importante seriam os agregadores de feed. O que é o agregador de feed, Felipe? Os agregadores de feed são aplicativos parecidos com os agregadores de podcast, só que feitos especificamente para agregar sites. Ou seja, você vai ter em um aplicativo todas as atualizações dos sites que você costuma acompanhar. E aí, para isso, precisa colocar apenas o feed ou o endereço do site nesse aplicativo. O aplicativo que eu particularmente uso é o Feedly, que vem de feed com LY no final. E lá você pode adicionar os sites que você usualmente acompanha, mas que você não quer ficar entrando no site para saber se tem atualização, quando tem. Às vezes esses sites são assim que ensinam você a fazer determinadas coisas, então você não quer ficar toda hora apertando F5 ou entrando lá, tendo que marcar na sua agenda quando é que o cara costuma atualizar. Então basta você colocar todos esses sites no seu agregador de feed, que à medida que tiverem atualizações, você entra no seu agregador e olha lá quais foram os sites que você ainda não leu. Também temos aqui as calculadoras, ou seja, você precisa fazer aquele cálculo, está estudando para aquela disciplina e você precisa de uma calculadora científica, mas você não tem ali no momento. Existem aplicativos específicos para isso, então você só baixa lá o aplicativo e utiliza a sua calculadora. Não podemos também deixar de falar de outros aplicativos específicos de educação, como por exemplo o Wolfram Alpha, que é muito utilizado pela galera de exatas. Ele também possui uma versão paga e uma versão gratuita. E a versão gratuita já resolve uma quantidade imensa de problemas.
O Duolingo, que é um aplicativo utilizado para quem quer aprender uma outra língua. Ele oferece todo um suporte para isso. Também podemos citar aplicativos em que você aprende a programar, como por exemplo o Solo Learn, o Code Academy, entre outros. E esse foi o Top 10 aplicativos Android que nós pensamos que podem ajudar você a tirar mais proveito dos seus estudos ou a facilitar a sua vida de estudante. E você, tem alguma sugestão de aplicativo que você usa no seu dia a dia? Se tiver, passa uma sugestão lá nos comentários desse episódio, acessando vidaestudantil.com/ve17 ou vidaestudantil.com/top 10 aplicativos. E aí você vai poder colocar lá o seu comentário e dar a sua sugestão de aplicativo que você mais usa. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua paciência de ficar conosco até o final e faça bom uso desses aplicativos que nós comentamos para você no seu próximo período letivo ou ano letivo. Então é isso, galera. Nós ficamos por aqui e espero também que vocês tirem um bom proveito dessa lista de aplicativos. Não necessariamente esse que nós citamos, mas busquem conhecer e identificar aquele que se adequa melhor ao seu dia a dia, à sua dinâmica. Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.